Oi pessoal, hoje eu vou falar de O Retrato do Artista Quando Jovem, escrito por James Joyce, publicado em 1916. É mais uma resenha do James Joyce que eu faço aqui pro canal, eu já fiz Dublinenses. E esse aqui é o livro seguinte do James Joyce, né? Dublinenses é um livro de contos. Retrato do Artista Quando Jovem é um romance. Um romance de formação que vai narrar desde a infância até o comecinho ali da vida adulta do Stephen Dedalus, que é um alter ego do próprio James Joyce. O próprio James Joyce chegou a escrever alguns contos que integraram o Dublinenses, né, com esse pseudônimo Stephen Dedalus e comparando, né, a vida do Joyce com os fatos aqui dos eventos desse livro, né, dá para ver realmente uma grande semelhança. E eu gostei do livro. É um livro, é uma narrativa que muda conforme a idade. No começo é mais confuso porque ele é criança e depois vai ficando um pouco mais claro, mas também vai ficando um pouco mais difícil porque vai ficando mais complexo algumas ideias da que o adolescente ali, Stephen, vai expressando. Ele já tinha que vai mostrar então a transformação dele de um católico ali para um artista, né? Porque a Irlanda é um país bastante católico e ele estudava em colégio de jesuítas e sofria essa pressão para ser católico. Ele era católico e só que ele foi percebendo que não cabia dentro da religião, não satisfazia assim as vontades dele, e aí vai mostrar essa transformação. E então a primeira parte do livro é muito boa, mostra essas experiências dele na escola. Ele é um garoto muito. Ele morava no internato e a maioria era mais rica do que ele. A maioria dos meninos lá era mais rico do que ele. E ele até falava que o pai dos outros meninos eram magistrados e o pai dele não era. Então ele acabava sendo um pouco discriminado, assim, né? Tinha brincadeiras que hoje seriam chamadas de bullying. Era mais, assim, mais inocente do que as outras crianças. Vou até narrar aqui uma passagem, contar aqui uma passagem aqui na infância dele. Aí, aí ele se afastou da porta e Wells foi até Stephen e disse: Wells é um dos colegas do Stephen. Diga, Dedalus, você beija sua mãe antes de ir dormir? Stephen respondeu: Beijo sim. Wells se virou para os outros colegas e disse: Olha só, tem um sujeitinho aqui que diz que beija a mãe toda noite antes de dormir. Os outros colegas pararam a partida e se viraram rindo. Stephen enrubesceu diante dos olhos deles e disse: Não beijo não. Wells disse: Olha só, tem um sujeitinho aqui que diz que não beija a mãe antes de dormir. Eles todos riram de novo. Stephen tentou rir com eles, sentiu o corpo inteiro quente e perdido ao mesmo tempo. Qual era a resposta certa para aquela pergunta? Então mostra como ele era ridicularizado aqui pelos colegas dele. E, e aí ele vai crescendo e na adolescência que ele surgem essas dúvidas em relação à religião, e é bem interessante ver essa culpa que ele sentia, porque ele começa a frequentar bordéis, né? Ele tinha desejos sexuais e isso obviamente não é aceito pela religião, e aí ele precisa se confessar. E aí acontecem algumas reviravoltas aí em relação à fé dele, muito também por causa de uma palestra que ele ouviu de um padre que faz uma descrição assim, sensacional, assim, tenebrosa do inferno, que é realmente bem marcante assim, essa descrição que o padre faz. Eu não vou nem ler, não, para ser uma surpresa aí quando chegar. E, e aí ele vai. Aqui, eu não tô contando nenhum spoiler, porque assim, é óbvio que sendo o Stephen Dedalus um alter ego do Joyce, ele vai se transformar num artista, né? Não tem como ele virar não tem como ele virar um padre, né? Como ele chega a pensar aqui em algum momento aqui da história. Ele vai virar um artista, ele vai romper com a religião, não é um spoiler. Né? Mas a segunda parte do livro já mostra ele tendo decidido, né, abandonar realmente a religião e
e se tornar um artista. Não que ele abandone assim, 100%, eu digo assim, abandonar sendo né, um católico realmente assim, fervoroso. Né? Ele não vai seguir ali todas as prescrições ali da religião, né? Até porque não é incompatível ser um artista e ser religioso, né? Mas ser assim, 100% religioso, porque ele sabia que pela arte dele ele podia transgredir a religião e ele poderia acabar transgredindo ali as regras da religião então ele não queria ficar sendo restrito por isso. Então, a segunda parte do livro vai mostrar o desenvolvimento dele como artista, né? Já tendo tomado essa decisão. E aí mostra ele escrevendo poemas e tem algumas epifanias, tem muitos diálogos com colegas sobre questões estéticas, né? Que ele tem uma estética, uma teoria estética própria derivada algumas ideias do Tomás de Aquino. E aí conversa com outros colegas sobre isso e ele mostra muito desinteresse assim por questões políticas, né? Tem um colega dele que quer convencer ele a participar assinar assinar um panfleto, alguma coisa assim, um abaixo-assinado em favor de uma causa e ele se recusa. Essa segunda parte eu gostei menos, eu não gostei tanto, eu achei a primeira bem melhor, assim, eu não consegui me conectar muito, sabe, com essas epifanias, com algumas metáforas e descrições que ele fazia. Mas tem algumas passagens interessantes também sobre o papel do artista, nessa necessidade de liberdade. E esses diálogos também com os colegas são interessantes de ver, mas não achei tão boa quanto a primeira parte, não. É um pouco mais monótono, assim, a segunda parte. Eu vou mostrar aqui mais algumas passagens do livro. Vou ler algumas passagens. Aqui é a narração. Aqui é quando ele já é adolescente. Ele ouvia à sua volta as vozes constantes do pai e dos professores, que o incitavam a ser um cavalheiro acima de tudo e que o incitavam a ser um bom católico acima de tudo. Essas vozes agora eram sons ocos em seus ouvidos. Quando o ginásio abriu, ele ouviu outra voz que o encorajava a ser forte, brioso e saudável. E quando o movimento do renascimento nacional começou a se fazer sentir no colégio, mais uma voz lhe pedira que fosse fiel à sua terra e ajudasse a reerguer sua língua e suas tradições. Aqui está falando do movimento nacionalista, né, irlandês, que queria que a língua irlandesa, né, fosse novamente ensinada e utilizada. É um movimento aqui patriótico da Irlanda, do qual o Joyce não, com o qual o Joyce não concordava. Eu continuo aqui a narração. No mundo próprio, ele antevia, uma voz mundana lhe pediria que reerguesse a fortuna perdida do pai com seus esforços, e enquanto isso, a voz de seus camaradas de escola o incitava a ser um sujeito decente, a escudar os outros e evitar que fossem acusados ou castigados, e a fazer o melhor que podia para conseguir dias de folga para a escola toda. Então, mostra muito que as demandas que o mundo faz em relação a ele, essas diferentes vozes, muitas contraditórias entre si, enquanto ele queria seguir o próprio caminho dele, independente de cada uma das demandas de cada uma dessas vozes. Aqui nesse trecho até fala sobre a fortuna perdida do pai, uma coisa que eu não mencionei, né, mas ele começa a história com uma família em uma condição financeira ali razoavelmente boa, mas vai tendo uma piora ao longo do livro, o pai acaba perdendo em boa parte da fortuna, ele já na adolescência já está numa situação bem complicada financeiramente e tinha vários filhos, né, então acabava que era bem complicado aqui pro Stephen Dedalus. Sobre essa questão nacionalista, né, também tinha muitas discussões políticas. Quando ele era criança, ele não compreendia direito, mas ele se lembrava dessas discussões que tinha entre o pai e a tia dele, porque em torno da figura do Parnell, que era um líder irlandês ali do começo do século, aliás, no final do século XIX, que defendia mais liberdade para a Irlanda, porque a Irlanda na época era totalmente subordinada à Inglaterra. E ele defendia mais essa liberdade maior à Irlanda, só que o Parnell cai num escândalo, porque ele descobre que ele tem um caso com uma mulher casada. E aí a Igreja Católica, que tinha uma força, né, gigante na Irlanda, critica muito ele acaba perdendo
a importância, né, política que ele tinha antes, e até morre também precocemente. E aí o pai dele era muito defensor do Parnell, e enquanto a tia já era bem mais católica e criticava o Parnell. E aí ele lembra dessas discussões, então isso está muito assim no contexto assim da história, e também até tem do Benesses um conto muito especificamente relacionado a isso, que é o dia no comitê uma coisa assim, um dia no comitê, né, um comitê político de alguns defensores desse Parnell, lembrando assim com nostalgia assim dos tempos em que ele ainda estava vivo, né? Então também é importante saber esse contexto. E vou ler mais alguma passagem. Esse aqui é um diálogo que ele está tendo com um amigo dele. Aí o amigo fala isso aqui. Porque o Steven estava criticando a mãe dele, porque a mãe dele era bastante católica, e aí estava querendo que ele fosse um católico mais fervoroso, e enfim, tem essa discussão. E aí esse amigo fala para ele: por mais que tudo possa ser incerto no monturo fedorento que é este mundo, o amor de uma mãe não é. A tua mãe te põe no mundo. Primeiro te carrega dentro do corpo. O que é que a gente sabe do que ela sente? Mas sinta ela o que sentir, pelo menos isso deve ser real. Tem que ser. As nossas ideias ou ambições são o quê? Brincadeiras, ideias. Ora, aquele idiota daquele bode imbecil do tempo, que é outro colega deles, tem ideias. O McCann também, que é outro colega, também tem ideias. Cada besta que você encontrar pela estrada acha que tem ideias. Achei interessante essa passagem, mostra muito essa contraposição realmente em relação aos sentimentos do Dédalus em relação às outras pessoas. E vou ler mais uma última passagem. Mostra muito essa ideia de artista dele, ideia de mais liberdade. Aí tá conversando com esse mesmo amigo. Você me perguntou o que eu faria e o que eu não faria. Vou te dizer o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não vou servir aquilo em que eu não acredito mais. Possa essa coisa se dizer minha casa, minha pátria ou minha igreja. E eu vou tentar me expressar em algum modo de vida ou de arte com a liberdade que eu conseguir e com a plenitude que eu conseguir, usando em minha defesa as únicas armas que eu permito usar: silêncio, exílio e astúcia. Então é isso. Essas são algumas passagens relevantes aqui do livro. E é um bom livro, né? A segunda parte não tão boa quanto a primeira, mas vale a pena a leitura. É uma preparação também para ler Ulisses, né? Porque o Stephen Dedalus é um dos personagens principais de Ulisses. Obviamente uma leitura bem mais complicada do que essa. Mas é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, comentem. Aliás, deem like e comentem se já leram, se ficaram com vontade de ler, o que vocês acharam do Stephen Dedalus, se vocês conseguiram simpatizar com as questões dele. Então, é isso, pessoal. Valeu!